Oi, gente! Hoje eu vim falar para vocês sobre as 4 formas que a gente tem de limpar o bumbum do bebê. Parece bobeira, não é? Mas a gente pega muito isso no dia a dia do consultório. As mães sempre perguntam qual é a melhor maneira de limpar, o que a gente não pode fazer, o que eu devo ficar preocupada. E aí eu vim trazer para vocês hoje essas 4 formas e principalmente qual é o olhar médico sobre cada uma delas. Eu separei elas da mais indicada para menos indicada e principalmente trazendo os pontos positivos e negativos sobre cada uma delas, tá bom? Então, para a gente começar, a forma mais indicada para a gente limpar o bumbum de um bebê é com água e sabão, tá? E olha que vem uma pegadinha por aí. Não é algodão, água e sabão, não. É água corrente e sabão, tá? Eu sei que o grande ponto negativo disso é a disponibilidade da gente ter uma torneira ou um chuveiro com uma água legal, numa temperatura legal, para toda hora que a gente vai trocar a fralda, a gente levar o bebê até lá, limpar com água e sabão, secar e trazer de volta para o lugar onde a gente vai vestir o bebê. Então esse é o principal ponto negativo, mas o ponto positivo que ganha de todos os outros é que a gente diminui muito a chance de fazer alergia por conta do sabão neutro e água, e principalmente a gente não tem nenhum tipo de fricção com a pele do bebê, né? Coisa que lá a gente vai falar ainda do lencinho umedecido, aquele esfrega-esfrega que a gente fica fazendo ali na pele do bebê, e a pele é muito sensível e isso pode abrir algum tipo de machucadinho, alguma assadura, dependendo da frequência que a gente utiliza isso daí. Então, assim, sei que para a realidade de um recém-nascido e de um bebê muito pequenininho, é bem difícil a gente conseguir utilizar água corrente e sabão. Mas para os bebês maiores, ainda mais no verãozão, num clima mais quente, a gente consegue sim adaptar um pouquinho a nossa rotina para fazer uso dessa maneira, que é a ideal da gente limpar o bumbum do bebê, tá? A segunda forma, e essa muita gente já conhece e já usa, que é o algodão com água. Normalmente, lá para os recém-nascidos, nos primeiros dias de vida, o enxoval, né, a gente já procura aquela garrafinha térmica que vai vir com a aguinha, com a água morna, fica ali no lugar de trocar a fralda, e aí a gente já faz a troca, molhando a água, o algodão na aguinha e limpando o bumbum do bebê, tá? Essa é uma maneira boa, mas também a gente tem que tomar cuidado com a questão da fricção. Então, molha bem o algodãozinho no álcool para ele poder amolecer as fezes e ajudar a sair mais rápido. Evita ficar esfregando o algodão na pele do bebê. Mesmo que o algodão seja fofinho, a gente tem que tomar esse cuidado, tá? Mas uma experiência nossa é aquele algodão de bolinha. A gente começou a fazer muita bagunça com aquele algodão, porque você não consegue dobrar e depois de um tempo o cocô do bebê já começa a ficar mais volumoso. E aí a gente lançou mão de uma coisinha que a gente achou na farmácia, não sei se todo mundo conhece, mas são esses quadradinhos de algodão que a gente começou a utilizar ele para limpar Pedro. Porque como ele é mais organizado, a gente consegue limpar, dobrar e jogar fora sem se sujar tanto, né? Porque é para limpar o bebê, não é para sujar os pais. Então, isso foi algo que foi bem útil no nosso dia a dia e você pode usar isso aí também. Não é tão baratinho assim, mas vale a pena pelo cuidado, tá? Então, água morna e algodão é uma das formas bem comuns, principalmente para recém-nascido, tá? E lembrando que você pode utilizar água morna com algodão ou aguinha com algodão o quanto tempo você quiser. Claro que com o passar do tempo a criança for crescendo, vai ficando cada vez mais difícil de fazer dessa forma, tá? Qual é a terceira forma? Muito boa também, e pra gente foi novidade, a gente não conhecia, a gente só conheceu quando a gente começou a comprar as coisas para Pedro e apresentaram pra gente essa maneira, que é isso daqui, ó. A Granado, ela tem chama de água de limpeza dermocalmante. É utilizada exatamente para fazer a limpeza do bebê e no rótulo dela, ela diz inclusive que pode ser passado no rosto para limpar o bebê de alguma sujeira e tudo mais. Então, a gente não indica para recém-nascido, tá? Recém-nascido o ideal mesmo é água e sabão ou água com algodãozinho, mas nas criancinhas maiores foi bem interessante, a gente já usou em Pedro, a gente já usou bem em Pedro, então é interessante porque ela limpa bem a pele mesmo e a gente percebe que às vezes
uma vezinha no dia, só na água e algodão, a gente passando ela uma vez, a gente percebe que limpa bem o bumbum dele, tira todo o resíduo de fezes que tinha ali. Então, foi bem interessante, tá? Então, é uma alternativa da gente usar também. Um dos pontos positivos relacionado a ela é o fato da gente poder usar o algodão e não usar aquele tecido do lenço umedecido, que é mais gentil com a pele do bebê, tá? E quarta maneira, e a menos indicada e talvez a mais utilizada, são os lenços umedecidos. Aqui a gente tem esses dois aqui, um da Mustela e um da Granado. A gente sabe que para o dia a dia, ir para a rua, sair para algum lugar que você sabe que não vai ter toda aquela região de apoio ali para você fazer a troca do bebê, o lenço umedecido acaba sendo a melhor opção. Mas coisas importantes que você precisa prestar atenção quando você está procurando um lenço umedecido. Não pode ter cheiro. Tem muito lenço umedecido super cheiroso. Quando você vai comprar, você acha aquilo o máximo, mas todo tipo de química e de perfume pode causar alergia no bebê. Então, deixa de lado aqueles lencinhos cheirosinhos. E, de fato, alguns, eu não lembro qual dos dois desses aqui, mas alguns, pelo fato de não terem cheiro, eles chegam a ser até um pouquinho enjoativos. Mas é exatamente isso. A ausência do perfume torna ele um pouquinho mais amigo da criança pelas poucas chances de causar algum tipo de alergia, tá? E a orientação que a gente sempre dá para as mães no consultório é: mesmo com o bebê maiorzinho, tá trocando em casa, você tem a sua estrutura de apoio ali, evita usar o lencinho umedecido. Guarda ele para quando você precisar e você não tiver essa região de apoio. Tá em casa, o bebê é grande, lava no chuveiro, na torneirinha, ou então limpa com água e sabão e deixa o lenço umedecido para usar em outros momentos. Tá bom? Então, essas foram as 4 formas de limpar o bumbum de bebê. Se você tiver alguma dúvida sobre algum produto aqui que eu falei, manda mensagem aí pra gente que a gente volta aqui para falar de preço e da avaliação, por que a gente escolheu cada um deles. E se ficou alguma dúvida sobre esse assunto, só deixar aqui embaixo que a gente volta aqui para responder, tá bom? Um beijão e até a próxima.